Abra a Bíblia comigo então num clássico, o clássico Salmo 23. Abra lá por gentileza. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Agora eu quero frisar o verso 4 com você. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém, Jesus? Presta atenção para a gente entender o recado do nosso Deus. O Salmo 23, irmãos, é um salmo conhecido. As pessoas decoraram o Salmo 23. Eu digo decoraram porque a gente não conhece o Salmo 23 a fundo. Eu lembro que em Belo Horizonte eu fiz 10 domingos do Salmo 23, onde eu dei o estudo, onde todo domingo eu falava um pouquinho. Eu podia ter feito 20 domingos, 30 domingos falando coisas diferentes. Todos os domingos Deus ia dando mais. Porque a palavra de Deus, ela é assim, né? Ela é rica demais. Então a gente decorou o Salmo 23, mas não conhece. A gente vai conhecendo à medida que a gente vai caminhando com Cristo. Você já ouviu várias vezes, vai ouvir ainda muitas vezes, vai aprender ainda muitas vezes com essa palavra aqui. Veja, esse salmo é um salmo de Davi. Davi fala do cuidado do pastor com suas ovelhas. O Davi sabia muito bem falar, ele podia muito bem falar, porque Davi era pastor de ovelhas também. O Davi cuidava das ovelhas de seu pai quando foi chamado para ser rei. E ele era um bom pastor. A Bíblia diz que o Davi chegou a arriscar a vida para arrancar uma ovelha das garras do leão, das garras do urso. Davi era bom pastor, cuidava bem das suas ovelhas. E ele sabia tudo sobre essa intimidade da ovelha com o pastor. E ele descreve isso daqui. O Davi, ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria, não teria medo algum. Por quê? Primeiro, porque tu estás comigo, Deus está do nosso lado, amém, meus irmãos? E ele fala: a tua vara e o teu cajado me consolam. O Davi sabia o que estava dizendo. Quantas vezes ele usou a vara, quantas vezes ele usou o cajado. A vara servia para correção, servia também para espantar o lobo de vez em quando, mas ele usava também o seu cajado. Amém, meus irmãos? Eu queria falar um pouquinho sobre isso com você, o cajado do pastor. Todo pastor tinha um cajado. Mas qual era a função desse cajado? Davi está dizendo aqui que o cajado servia para consolar. A vara e o cajado me consolam. Deixa eu mostrar para você na prática, para você entender. Nós temos um cajado aqui, ó. Agora ficou um pastor de verdade, ó, né? Só faltava o cajado, ó. Cajadão bonito, né? Pastor, para que servia um cajado? Para várias coisas. Primeiro, isso aqui é bem grandão, não era tão grandão assim não, né? Mas só para você entender. O cajado, dentre outras coisas, os terrenos por onde o pastor andava pastoreando eram terrenos acidentados. E o pastor corria o risco de cair. Então ele precisava de um cajado para se escorar. Então ele usava, não é que ele tinha problema nas pernas não. Era um reforço porque o terreno, como era pedregoso, ele usava para se escorar, para não cair nos terrenos difíceis. O cajado servia também para ele dar direção para as ovelhas dele. Ele ia apontando, né, a direção para as ovelhas, guiando as ovelhas com o cajado dele. Tinha uma série de funções. Servia também para resgatar a ovelha. Por exemplo, suponhamos que isso aqui fosse um buraco, a ovelha caiu aqui no buraco. E fica difícil para eu descer lá. O que eu fazia? Com o cajado, ó, é fácil, né? Vai lá, ó. Pegava a ovelha, ou pegava pelo pescoço dela, ou pela contracoxa ali, e trazia a ovelha e resgatava a ovelha. Então o cajado tinha uma série de funções, o pastor usava bastante, todo pastor tinha um.
Mas o que eu quero frisar para você é uma função do cajado, que era para transportar as ovelhas mais novas. As ovelhas recém-nascidas eram transportadas pelo cajado. O pastor pegava a ovelha, bem novinha, pequenininha, e envolvia, a envolvia no cajado, assim, nessa curva do cajado. Podia pegar pelo pescocinho dela com jeito e transportava. Ele encaixava a ovelha aqui nessa curva aqui de alguma forma e ele ia transportando e ia carregando aquela ovelha no cajadinho dele. Por que ele fazia isso? Só fazia isso com as mais novas. Ele transportava assim. Aí o salmista fala: a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele também consolava a ovelha com esse cajadinho aqui. Às vezes esfregava nela assim, que ela estava meio triste lá, mas só as novinhas. Aí ele ia, esfregava nela, dava uma coçadinha, né? Aquele cafuné, né? Quem gosta do cafuné? Você não gosta do cafuné? Não é bom um cafunézinho? Ó, dava uma esfregada nela, fazia aquela coçadinha, aquele cafunézinho nela. Então a mais novinha, ele tanto fazia, um carinho, uma carícia nela para confortar, quando ela estava meio triste lá, como também transportava a ovelha mais nova com o cajado. Por quê? Ele não podia tocar com as suas mãos na ovelha mais nova. O cajado era só para a ovelha mais nova. Aqui, pastor, obrigado. Já deu para o pessoal entender. Obrigado. O cajado era para as ovelhas mais novas. Entenda uma coisa. Ele carregava, ele transportava a ovelha mais nova no cajado, porque ele não podia tocar nela. Se o pastor tocasse na ovelha, o cheiro dele passaria para a ovelha. E quando a mãe fosse dar de mamar para aquela ovelha, você sabe que os animais conhecem as suas crias pelo cheiro. Quando aquela ovelha estivesse diante do seu filhote, diante da sua cria, ela não ia sentir o cheiro da ovelhinha, do filhotinho dela. Ia sentir o cheiro de quem? Do pastor. Quem cria animal sabe do que eu estou falando. E quando ela sentisse o cheiro do pastor e não o cheiro da sua ovelha, ela ia desprezar a sua ovelha. Isso acontecia muito, acontece até hoje. Porque ela não sente o cheiro da sua cria, mas o cheiro do pastor. E o cheiro do pastor, ela despreza. Não é minha cria, é o pastor. Então ele não podia tocar nela com as suas mãos diretamente, mas tocava com o cajado. Porque o cajado não tem cheiro. Isso era só por um período, né? À medida que ela ia crescendo, aí sim ele podia tocá-la, mas enquanto era novinha, ele não podia tocar de jeito nenhum. Por quê? Ela ia ser desprezada pela mãe, a mãe não ia dar de comer para ela e ela ia morrer. Então era no cheiro, era no cajado ali, porque o cajado, como eu disse, ele não tem cheiro. Ele servia então para consolar a ovelha, como eu falei, esfregar, fazer um carinho nela, uma carícia, e para transportá-la também. Mas quando ela crescia, aí já não tinha mais cajado, amém, meus irmãos? Ele segurava a ovelha com as suas mãos. O cajado é para que o cheiro dele não passasse para a ovelha quando era novinha. Mas quando a ovelha crescesse, não tinha problema, ele podia tocá-la e o cheiro dele passaria para a ovelha. Aí não teria problema, porque ela não seria rejeitada. O que Deus está querendo falar para nós, irmãos? Quando a gente ainda é pequeno na fé, quando a gente ainda é criança na fé, quando a gente ainda é novinho, começou na igreja há pouco tempo, ou está na igreja há muito tempo, mas ainda não tem aquele entendimento que a gente devia ter, a gente ainda toma leite, como disse o apóstolo Paulo, a gente ainda está muito novinho, ainda não cresceu, ainda não tem experiências com Deus, ainda não batizou, ainda não é batizado com o Espírito Santo, a gente está na igreja, mas a gente é muito novinho na fé. Deus, ele não pode tocar em nós com a mão dele. Aí ele usa o cajado. Porque se ele tocar em você com a mão dele, você vai ter o cheiro dele. E você corre o risco de ser desprezado pela sua família, pela sua mãe, pelo seu pai, por aqueles que você gosta. Você lembra que Jesus, certa vez, ele disse que ele não veio trazer paz, ele veio trazer espada? Por que Jesus falou isso? Aí ele diz assim: eu vim para trazer espada, de modo que o pai vai se levantar contra o filho contra o pai, a mãe. Por que Jesus está dizendo isso? Ele não veio trazer paz? Como assim, pastor? Jesus não é o príncipe da paz? É ou não é? É. Mas por que ele diz que ele não veio trazer a paz?
É porque quando você aceita Jesus como seu Salvador, sua família não entende que você aceitou Jesus e começa uma guerra às vezes na sua casa. Quem aqui já teve luta em casa por causa disso? Pastor, eu aceitei Jesus, minha família não entendeu e se levantou contra mim. Mas você sempre teve a sua religião, por que você mudou de religião agora? Que negócio é esse de igreja? Eu lembro que meu pai reclamava com a minha mãe. Que negócio é esse do Paulo estar indo na igreja agora? Ele não sabe que aqui não tem essa coisa de crente aqui em casa, nunca teve? Brigava com a minha mãe por causa disso. Ele nunca falou comigo, mas falava com a minha mãe. Por que isso, irmãos? Não é que Jesus veio trazer guerra, Ele veio trazer paz, mas a sua família não vai entender que você agora é de Deus e vai rejeitar você. Entende então que se você for muito novinho, aí você chega lá com cheiro de Deus, com cheiro do pastor, porque o pastor é Ele, eu sou só um pastor humano, mas Ele é o pastor soberano, amém ou não amém? Você chega lá com o cheiro do pastor, sua família sente. Que cheiro é esse? Eles sentem o cheiro de Deus em você. Só que, se você for muito novinho na fé, você vai ser rejeitado e você não vai aguentar essa rejeição. Você não vai levantar sua família, não vai aguentar sua família se levantando, seu familiar se levantando, criticando você. Você agora ficou fanático, que negócio é esse de igreja? Então o pastor tinha esse cuidado de não colocar o cheiro dele na ovelha logo de cara. Primeiro ele colocava o cajado, porque o cajado não tem cheiro. Então ele podia transportá-la o quanto fosse. Depois ele dava a ovelha lá para a mãe dela e a mãe segurava com amor, não tinha problema nenhum, amém ou não amém? Porque ele não podia, a princípio, colocar o cheiro dele nela, então tinha o cajado. E o cajado, como eu falei, servia para consolar. Ele tanto transportava a ovelha recém-nascida, como fazia uma carícia nela. Ele não podia tocar para acarinhar, então ele tocava com o cajado. É como se aquele cajado fosse ali um conforto. Ele via a ovelhinha pequenininha, triste, chorosa. O pastor conhece a ovelha dele, irmão. O pastor Jesus também conhece as suas ovelhas. E ele sabe quando você está triste, quando você está para baixo. Ele conhece o teu coração, conhece a tua alma. E quando a ovelha era muito novinha, eu fico imaginando o pastor, o cuidado dele, ele queria tocar, mas não podia tocar. Se eu tocar, a família vai rejeitar, a mãe vai rejeitar. Então eu vou fazer com o cajado aqui um cafuné, um carinho nela. Por isso que ele diz, o teu cajado me consola. Ele ia lá, esfregava, fazia um carinho com o cajado. Só que aí é que está. O que é esse cajado para nós hoje, irmãos? São as bênçãos que Deus nos dá para nos consolar. Às vezes você está triste aí com alguma coisa, aí Deus vem e vai com o cajado dele e consola você. O cajado são as bênçãos de Deus para nos consolar. Eu me lembro, a minha esposa, amanhã inclusive completamos 23 anos de casado. Deus é bom, né? Ela tinha perdido a mãe quando ela me conheceu. Ela estava muito triste, tanto ela quanto a irmã. Passado um tempo da perda da mãe, ela me conheceu. Eu entendo que era um cajado, né? Era Deus confortando, né? Dando uma bênção para ela, consolando. Olha, você perdeu a mãe, você está triste? Mas vou te dar uma bênção aqui para te confortar. Aí me deu para ela. Olha lá, minha bênção lá. Presentão, ganhou um presentão ou não ganhou? Ganhou um presentão. Eu também ganhei, né? Eu ganhei mais ainda. E a irmã dela também ganhou um presente, que estava triste, também ganhou um emprego. E já está nesse emprego já, o tempo que eu tenho de casada, ela tem mais de 23 anos na empresa já. Ela fala que ela já é dona lá do negócio lá. Quer dizer, vê que Deus conforta, Deus consola, dando bênção, porque vê que a pessoa está triste, viu que ela estava triste, viu que a irmã estava triste. É o cajado. Sabe o que é o cajado? É Deus confortando você com uma bênção que você precisa. Você precisa de uma bênção de emprego? Deus vai e abre a porta. Você precisa de um sustento? Deus vai e sustenta. Você precisa de uma bênção na vida sentimental? Deus vai dar. Dá um namorado, dá a namorada, dá a esposa, dá a bênção, enfim. É o cajado de Deus consolando você, porque você está triste e Ele conhece o teu coração. Amém, meus irmãos? Ele não pode tocar ainda. Você é novo na fé. Então Ele vai com o cajado e consola você. O cajado aqui vai representar as bênçãos que Deus nos dá para nos consolar. Amém ou não amém? Quem quer ser consolado pelo bom pastor, diga glória a Deus. Fala para o seu irmão, Deus vai consolar você com o cajado dele. É a causa na justiça que vai vir, e você vai se alegrar. Você está triste, mas você vai se alegrar.
É aquela bênção que você está esperando há muito tempo, você está triste porque está demorando, mas ela vai chegar e você vai se alegrar. É a sua família sendo restaurada e você vai se alegrar. É Deus com o cajado dele dando bênçãos para nos alcançar e nos confortar. Amém, meus irmãos? Porque você está triste, ele consola. Entenda uma coisa, irmão. O cajado é como se fosse um chocalho para a criança. Quando a criança está chorando, o que a mãe faz? Faz de tudo, né? E aí você dá um chocalhozinho, vem com o chocalhozinho, aí a criança dá um chocalhozinho, vai se acalmando, né? E ela acha bonitinho o chocalho, porque é criança ainda. Aí você dá um brinquedo para aquele brinquedo que fica gritando, e aperta, ele grita. Não tem um macaquinho que você aperta, os bichinhos que... Tem um obreiro aí que tem um bichinho desse, você fica apertando e ele grita. A criança vê aquilo e fica todo... O pastor não tinha um brinquedinho desse na época para ovelha, né? Então iria com o cajado e consolava, irmão. É porque você é pequeno ainda. Quando a gente é pequeno na fé, se Deus não der essas bênçãos para a gente morre. Porque a perseguição é grande, às vezes dentro de casa a pessoa fica desmotivada, sai da igreja, desiste. Porque você, sabe, Deus sabe que Ele não pode colocar o cheiro dele em você logo de início, porque você vai morrer lá na sua casa, porque a perseguição vai vir, porque vão sentir o cheiro de Deus em você. Só que aí é que está o bonito, porque no início é assim, o cajado são as bênçãos que Deus dá para nós, mas com o tempo a ovelha vai crescendo, diga glória a Deus. Quem está crescendo na fé, diga glória a Deus. Aí você se batiza, você é batizado com o Espírito Santo, você vai lendo a Bíblia, você vai crescendo na fé, você vai conhecendo a palavra, você vai tendo experiências com Deus, você vai deixando o mundo de lado, você vai se firmando em Cristo, cada dia você está melhor, cada dia mais forte, você aprende que você tem que orar, que você tem que jejuar, que você tem que buscar a Deus, e você vai ficando aquele crente forte, você está crescendo, você já não é mais aquela ovelhinha bebê, recém-nascida, pequenininha. E aí sabe o que acontece? O pastor já não precisa mais usar o cajado. Está dando para você entender? Aí ele já pode, para transportar, ele não precisa mais do cajado, ele já pode segurar você com as mãos dele. Ele já pode tocar em você. Porque se o cheiro dele passar para você, não tem problema, porque você já é adulto e você não vai ser rejeitado. Você já não mama mais. A ovelhinha, a mãe dava de mamar para a cria, então se ele tocasse, chegasse lá com o cheiro do pastor, era rejeitado, mas agora não mama mais, você já foi desmamado, diga glória a Deus. Quem já foi desmamado, diga glória a Deus. Você não toma mais leitinho, você agora é um crente adulto, um crente maduro, você cresceu na fé. Então, automaticamente, não é dizer que Deus vai parar de te abençoar, mas você não fica mais com aquela coisinha, se Deus não me der, eu saio da igreja. Se a porta não abrir, eu não volto mais. Se não acontecer isso assim, eu vou sair. Não, porque você agora é adulto. Você não depende mais do cajado. Amém ou não, amém, irmãos? Se Deus te der ou não te der, você está com Ele do mesmo jeito. Se a porta abrir, eu estou com Deus. Se não abrir, eu estou com Ele do mesmo jeito. Dando ou não dando, eu sou de Deus e acabou, irmão. Eu cresci na fé. Eu já não vivo mais de cajadinho. Deus não precisa ficar me dando chocalhinho para eu brincar, porque eu sou adulto agora. Criança precisa de chocalho, brinquedinho, para parar de chorar. Agora você cresceu, diga glória a Deus. Quando a gente cresce, não precisa mais de cajado, amém ou não amém? Não quer dizer que Deus não vai mais te dar a bênção, porque Ele continua dando. Mesmo quando você cresce na fé. Só que agora que vem o mais bonito, irmão, quando você é pequenininho, Deus te consola com o cajado dele, quando você está triste. Mas quando você cresce na fé, aí já Deus não te consola mais com o cajado. Ele te consola como? Com as mãos dele em você. Ele toca em você. Antes não podia, porque você era muito novinho, se tocasse, o cheiro dele passava para você, ser rejeitado pela tua mãe, pelo teu pai, tua namorada, todo mundo. Agora você cresceu na fé, não tem mais problema de rejeição, você está forte, você suporta qualquer coisa, aí Ele pode tocar com a mão dele em você, e quando Ele toca com a mão dele em você, o cheiro dele passa para você, e todos sentem o cheiro de Deus em você. É bom ser consolado com as bênçãos de Deus quando eu estou triste,
É bom quando eu estou triste, Deus ir lá e me dá uma bênção, é muito bom. Mas melhor ainda é ser consolado pelas mãos do próprio Deus. Bênção é bom, mas ser tocado pela mão de Deus é ainda melhor. Receber o cheiro dele é ainda melhor. Ser abençoado é bom, receber bênçãos é bom, mas a maior bênção, irmão, é você ter o cheiro de Deus em você. Amém ou não amém? Dá uma cheirada assim perto do seu irmão, vê se ele tem cheiro de Deus. Faz para ele, dá uma cheirada nele aí, assim, com carinho, com respeito, né? Tem cheiro de Deus? Tem, não tem? Tem. Escute, presta atenção. A sunamita sentiu o cheiro de Deus em Eliseu. O profeta passava, e o que a sunamita disse? Eu vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Eliseu tinha o cheiro do pastor, o cheiro do bom pastor que é o nosso Deus, irmão. Esse cheiro vai longe. Sabe aquele perfume que vai longe? O melhor perfume de todos é o perfume de Jesus, é o perfume do nosso pastor, o perfume mais gostoso de todos, irmãos. Eu gosto de perfume, bons perfumes, mas o melhor perfume de todos é o cheiro do meu Senhor. O perfume dele é extraordinário. E de longe dá para ser sentido, amém ou não amém? A rainha de Sabá sentiu o cheiro de Deus em Salomão a 1.900 quilômetros de distância. E ela saiu da terra dela e viajou. Eu tenho que ir lá para sentir o cheiro de Deus nesse homem. Tem uma sabedoria de Deus nele que eu preciso conhecer. E ela vem para cheirar. E ela chega no reino de Salomão e fica cheirando. Tinha cheiro de Deus nos empregados, tinha servo de Deus no reino, na organização, tinha cheiro de Deus nos conselhos, tinha cheiro de Deus nas respostas. Ela falou assim para os empregados: vocês são bem-aventurados de ouvir todo dia as palavras desse homem aí. Bem-aventurados são os teus servos, Salomão. Bem-aventurados aqueles que ouvem a tua palavra todo dia. Eles são bem-aventurados. E ela voltou para a terra dela maravilhada. O cheiro era ainda maior do que ela podia imaginar. Diga glória a Deus, irmão. Quando Deus toca em nós, Ele passa o cheiro dele para nós. Cajado não tem cheiro. É muito bom ser abençoado, é muito bom receber as bênçãos, mas a maior de todas as bênçãos, irmãos, é a mão de Deus tocando em nós, porque aí o cheiro dele passa para nós. E as pessoas à nossa volta vão sentir esse cheiro. Você lembra que o apóstolo Paulo, ele enviava os seus lenços, seus aventais, e o demônio saía desesperado. Por que o demônio saía? Porque o Paulo, no lenço, o que tinha no lenço do Paulo? O cheiro de Deus, o cheiro do bom pastor. Por quê? Porque o Paulo deixava Deus tocar nele. Paulo já era maduro, Paulo não era uma criança na fé. Então Deus podia tocar nele e passar o cheiro para ele. Onde ele enviava o lenço dele, o demônio saía correndo. O lenço tinha o cheiro de Deus. Você precisa do cheiro de Deus. Você precisa deixar Deus tocar em você para passar o cheiro dele para você. Mas Deus só pode tocar se você crescer na fé. Senão Ele vai te tocar com cajadinha a vida inteira. Porque você é pequeno ainda. Como a gente brincava quando era criança, você é café com leite. Tinha esse negócio de café com leite aqui? Tinha. A criancinha, as irmãs brincavam esse negócio. Na hora do pique lá, você não podia tocar nela, não. Se colasse ela, pique e cola. Não tinha pique e cola aqui? Colou. Não, mas ela não vale não, porque ela é pequenininha. Café com leite. Você não é mais café com leite, você cresceu. Você é adulto. Deus pode tocar em você e abençoar você. Não tem problema você ter o cheiro de Deus. Aliás, é bom ter o cheiro de Deus. Você tem que ter esse cheiro, hein? Lembra dos filhos de Seva? Foram expulsar um demônio. Trancaram o homem dentro de casa. No nome do Jesus que o Paulo prega, demônio, tu tem que sair. O que o demônio falou para eles? Eu conheço Jesus. Eu conheço Paulo. Ou seja, Paulo tem o cheiro de Deus. Jesus tem o cheiro de Deus. Mas vocês? Imagina o demônio cheirando. Tem cheiro de Deus não, hein? Avançou neles e deu uma surra, rasgou a roupa dele. Os camaradas saíram correndo igual maluco, irmão. Eles não tinham cheiro de Deus e queriam expulsar o demônio. Fala para você, irmão, assim, tu tem que ter o cheiro de Deus, hein? Fala para ele.
O que eu estou querendo te mostrar é que é bom ser consolado pelo cajado, é bom receber as bênçãos, mas a maior de todas as bênçãos é ter o toque de Deus em nós, porque quando Deus me toca, Ele passa o cheiro dele para mim, amém, meus irmãos? Mas eu só posso receber o cheiro de Deus se eu for uma ovelha adulta. Se eu for uma ovelha pequenininha, imatura, eu não vou receber o cheiro de Deus, porque Ele vai me tocar com o cajado todas as vezes. É novinho ainda, eu não posso tocar nele não, porque o meu cheiro vai passar para ele, aí as pessoas vão rejeitá-lo e tal, aquela coisa, ele não vai aguentar a rejeição, aí Deus vai estar sempre te tratando como criança, te dá um brinquedinho aqui, toma aqui uma bênção aqui, toma aqui uma bênção ali, e é bom receber as bênçãos, mas eu quero não só as bênçãos, irmãos, eu quero o toque da mão do meu Deus em mim. Ele pode me tocar, me apertar, não tem problema, porque eu sou uma ovelha adulta, diga glória a Deus. E eu quero é que o cheiro dele passa para mim, irmãos, para que o mundo todo saiba que eu sou de Deus, para que o mundo todo sinta. E é tão bonito quando você chega no lugar e as pessoas nem, assim, sem saber quem você é, falam assim, tu é crente. Já aconteceu com você? Então, olha assim, tem gente que tem cara nessa hora, você fala assim, aqui tem cara... É o cheiro que eles já estão sentindo em você. Agora, o triste é quando a pessoa não tem cheiro de Deus nele, irmão. Pode ter terno, gravata, a Bíblia debaixo do braço, não é? A pessoa vai com a Bibliona, deve ter uma Bíblia até maior que a minha debaixo do braço para ir com terno. Aquela cara de crente. Mas se não tem cheiro de crente, tem gente que é assim, né? Tem cara de crente, parece crente, mas você cheira... Tem cheiro de crente não, não influencia ninguém, ninguém vê Deus nele, as pessoas não sentem Deus nele. Cadê Deus nessa pessoa? Não tem cheiro de Deus. Sabe por que não tem cheiro de Deus? Porque Deus não toca. Deus está falando para você hoje, eu quero tocar em você e colocar o meu cheiro em você. Diga para o seu vizinho assim, deixa Deus colocar o cheiro dele em você. Queridos, não tem coisa melhor do que ter o cheiro de Jesus em nós. Aí você chega em casa, sua família sente o cheiro de Jesus em você. Pode até te rejeitar, não tem problema. Daqui a pouco eles vão acostumar com o cheiro. Eles já podem ir se acostumando com o cheiro, porque o cheiro de Jesus, o cheiro do bom pastor, vai ser frequente na tua casa e nunca mais vai sair, irmão. Aí daqui a pouco a esposa sente o cheiro e vem para a igreja, o marido sente o cheiro e vem para a igreja, e todo mundo se acostuma com o cheiro, e vem todo mundo para a igreja para sentir o cheiro do bom pastor aqui. Leve o cheiro de Jesus para a tua casa. Leve o cheiro de Jesus para onde você for. O melhor perfume que tem é o perfume de Cristo. Que você leve esse perfume com você em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Leve essa bênção para casa hoje. Mas lembre-se, enquanto você é novinho na fé, enquanto é ovelha novinha, Deus não pode botar o cheiro em você. Não pode tocar em você com a mão dele. Aí toca com o cajado. São as bênçãos que você recebe. Mas aí você vem e tal, recebe uma bênção e fica na igreja e tal. Mas até quando você vai ficar só recebendo bênção? Só vem à igreja porque está recebendo bênção? Só vem à igreja porque Deus te dá as coisas? Porque você é novinho ainda. Ah, se Deus não der, eu não vou. Você é novinho ainda. Porque quando você cresce, aí já não tem mais cajado. Mas tem o toque da mão do próprio Deus tocando você, colocando o cheiro dele em você. E onde você passa, o cheiro de Deus está lá, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Põe essa palavra no coração. O cheiro de Deus é algo que é extraordinário. Eu me lembro de um pastor, ele contava uma experiência lá no Rio de Janeiro. Ele estava pregando no domingo de manhã e ele não sabia. Mas enquanto ele pregava, igual eu estou pregando aqui, saiu um cheiro da Bíblia dele e ganhava as ruas. E tinha um rapaz que estava andando nas ruas, tinha cheirado a noite toda. Usuário de droga. E ele sentiu um cheiro diferente no ar. E ele foi andando atrás daquele cheiro, que era diferente de tudo, muito diferente da droga que ele cheirou a noite toda. E ele percebeu que o cheiro vinha da igreja. E ele veio para a igreja, ele foi entrando assim, atrás do cheiro. Igual desenho animado, né? O cara vai atrás do cheiro. E ele entrou na igreja. E ele percebeu que o cheiro saía do altar. O pastor estava pregando. E o perfume da palavra de Deus estava exalando naquela manhã, ganhando as ruas. Ele entrou, ouviu a palavra, se firmou e se tornou um dos nossos pastores lá no Rio de Janeiro. Aquele pastor que estava pregando tinha o cheiro de Deus. Que você tenha o cheiro de Deus em nome de Jesus. Seus filhos, sua família, irmãos, quando você chegar em casa, eles possam sentir o cheiro de Deus em você.
Eu me lembro de uma moça que nós ganhamos para Jesus, ela era do satanismo, e ela vinha à igreja, mas ainda estava lá dentro do satanismo, mas vinha na igreja, estava se convertendo, não tinha para onde ir, ficava lá. Ela contou que quando ela começou a vir na igreja, as pessoas lá do satanismo olhavam para ela e falavam para ela: você está estranha, você está diferente. Mesmo tão nova na igreja, mas as pessoas já conseguiam ver um brilho nela. Que bom que Deus a converteu, hoje ela é de Jesus, batizada com o Espírito Santo, firme na igreja. Mas você vê, realmente quando Deus toca em nós, o cheiro fica. Pega essa palavra e põe no coração então. Deus às vezes não pode tocar em você com a mão dele, porque você ainda é pequeno na fé. Até quando você vai ser pequeno na fé? Aí Deus te dá um cajadinho, coça você com o cajado, tal, te dá uma bênçãozinha, oh, fica aí, tal, toma aqui para você te alegrar, tal. Mas o que Deus quer mesmo é tocar em você e botar o cheiro dele em você, em nome de Jesus. Diga a glória a Deus. Pega essa palavra e põe no coração, que possamos crescer. Se envolva com Deus. Se você não é batizado, se batize. Procura saber sobre o batismo. Aqui é todo segundo domingo, todo domingo de Santa Ceia tem batismo. Procura saber na sua igreja, procura saber. Vai ler a Bíblia para você crescer na fé. Vai pedir a Deus experiências novas. Tira as dúvidas que você tem, cresça. Busque ser batizado com o Espírito Santo se você não é, cresça. Porque quando você cresce, quanto mais você crescer, mais Deus vai poder tocar em você e colocar o cheiro dele em você, em nome de Jesus. E não tem coisa melhor do que ter o cheiro de Deus. É bom receber as bênçãos, é bom ser consolado com o cajado, com as bênçãos, mas também é muito bom, é muito maior, é muito melhor ser tocado pelas mãos de Deus e ter o cheiro dele, em nome de Jesus. Diga a glória a Deus. Que você chegue em casa hoje, que você vá pelas ruas hoje, você vai exalando o bom perfume de Cristo, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a palavra do nosso Deus, irmãos.